a respeito da salvação. Ele diz assim, olha: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo estará assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo, que a nossa vida se manifesta, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Modificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos investis do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Investir, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Olha só, irmãos, estamos aqui dentro do programa Voz da Libertação e quero eu trazer aqui esta palavra ao teu coração e também aqui meditar juntamente contigo, você que pode aí abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 10, que diz assim, olha, Romanos capítulo de número 10, verso 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esta palavra de Deus. Veja bem, irmãos, entendemos que a palavra salvação quer dizer redenção, resgate, remissão. Nós entendemos, irmãos, que Jesus ele está voltando. Mas para falar acerca disto, é necessário conhecer como é e como obter a salvação. Olha só, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim, olha: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então veja bem, muita gente fala muito a respeito da salvação. Algumas, irmãos, trazem palavras, ensinos, que até mesmo traz uma certa confusão.
E nós entendemos, irmãos, que a salvação, ela provém do Senhor Jesus. Nós entendemos que cada dia que se passa, a verdade da palavra de Deus, ela vai saindo. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 e versículo de número 16. Você pode abrir a tua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo de número 16. Jesus, ele está falando a respeito de pregar a palavra. E olha só o que é que ele fala. E disse-lhes, Marcos capítulo de número 16, verso 15 e 16. Diz assim, olha. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Então, nós entendemos que Jesus, ele declarou que fomos ir até aqueles que estão necessitados de uma palavra e anunciá-la. Muitos proclamam por aí o evangelho. No final das contas, se eu e você for observar, todos irão ser salvos. E enquanto a condenação ao inferno, então é balela, é apenas palavras somente. Mas a Bíblia, ela ensina que não é isso. A Bíblia ensina que haverão muitos que, por causa de ter rejeitado, creem em se entregar a Cristo, irão perecer. Então, nesse texto de Marcos, capítulo de número 15, aliás, capítulo de número 16, verso 15 e 16, vemos que apenas os que creem verdadeiramente serão salvos. Uma outra coisa que nós entendemos é que a salvação, ela não é automática. É isso mesmo. Alguns vivem suas vidas com filosofias que talvez a maioria das vezes é amanhã. Quem sabe amanhã vai dar certo. E se entregaram a Jesus Cristo. Porém, esse amanhã nunca chega, não é isso? Então acredita que de uma forma automática ele será salva, que terá a salvação de qualquer jeito. Afinal, Deus é amor. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a salvação não é dessa forma, não. A Bíblia fala em Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, não é larga, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então entendemos que o Evangelho de Cristo, para ser salvo, obter a salvação, precisa estar no caminho certo, no caminho estreito.
Olha só, o Senhor Jesus é considerado como Salvador. Salvador é aquele que salva, ampara, protege, liberta. Jesus é este. Lucas capítulo de número 2. Você que está aí acompanhando, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim, olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então veja bem, o Salvador é Jesus. E muitos há que diga que é o seu fundador, que é a placa de igreja que vai salvar, mas a Bíblia não fala isso. Quem é o Salvador? Jesus. Quem é aquele que salva? Jesus. Quem é aquele que liberta? Jesus. Quem é aquele que protege? Jesus. Então, Ele nos livra dos perigos. Ele é quem está conosco todos os dias. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Ele é o Salvador de vossas almas. Veja bem, o salmista, no Salmo de número 106, verso 21, ele vai dizer, olha, esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Então veja bem, quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu entendo que a salvação é redenção. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que quem é o Salvador é Cristo, que o caminho é estreito, não é largo. Nós vemos, irmãos, que a Bíblia nos fornece. A Bíblia nos ensina. No livro de Tito, capítulo de número 1, no verso de número Tito, capítulo de número 2, verso 12, olha só o que fala. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências, os desejos mundanos, vivemos nesse tempo, nesse século, sobria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, eu vejo que em pleno século 21, o Senhor, Ele está nos guardando. A consciência é o desejo excessivo. A idolatria é qualquer coisa que nos afasta da presença de Deus e de sua adoração. A ira de Deus é a atitude. A porta estreita, podemos ver que a vida transformada. Veja bem, Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Você pode abrir a tua Bíblia, a palavra de Deus. E quem anda pela porta estreita, no caminho estreito, tem a vida transformada. Mateus capítulo de número 5, verso 48. Que diz assim, olha, Mateus capítulo de número 5, verso 48, diz assim, olha, sede vós perfeitos. Veja bem, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aquele que anda, aquele que obtém de Deus a salvação, ele pode até não ser perfeito, mas ele busca a perfeição. Então veja bem, o que o Senhor ele quer falar ao meu e teu coração. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que hajo alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Então veja, irmãos, veja bem, o caminho é estreito. Então nós entendemos no livro de João, capítulo de número 14, verso de número 6, que diz assim: olha, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. João 10, verso de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O caminho é estreito. Mas o que é estreito? Estreito é apertado, rigoroso. E nós entendemos que o caminho é estreito. Caminho é a porção mais ou menos estreita, um terreno entre dois lugares, para onde alguém pode seguir, um local de passagem. A salvação é em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.